Remédios constitucionais. Estou fora. Bom, esse assunto era um assunto que você tinha me dado no Constitucional 2. Mas aí eu combinei com a Arielle, e aí ela deu federação para mim, porque ela já tinha começado a comentar, e ela pediu para falar sobre remédios constitucionais para vocês. E ela tinha me dito também que ela já tinha adiantado para vocês a parte de controle de constitucionalidade. Então, no meu planejamento, eu não coloquei o controle de constitucionalidade. Então, assim, eu não vou garantir para vocês que eu vou conseguir falar sobre o controle. Mas sobre os remédios eu falo tranquilamente, que são poucos. E aí dá para a gente estudar um remédio por aula até o final. A gente só tem... atropelar. Ah, não, aqui vai ser tranquilo, que eu vou bem pausado, vou pontuando, dando exemplos, né? E esse assunto é importante, né? De qualquer forma, vocês vão ser muito cobrados nesses assuntos aqui, porque são remédios constitucionais, são bastante importantes. Hein? Se eu conseguir terminar, terminou. Se não conseguir também, gente... Não, eu vou terminar esse assunto. Não, terminar, eu vou terminar, tranquilo. Aqui não tem nem dúvida. O assunto não é tão difícil, certo? Bom, o que a gente tem que falar sobre introdução, né, de remédios constitucionais? Esses remédios constitucionais que eu vou tratar com vocês, basicamente, eles estão no artigo 5º da Constituição. Só tem um remédio constitucional que não está no artigo 5º da Constituição, que é a ação civil pública. A ação civil pública está no artigo 129 da Constituição, dentro das atribuições do Ministério Público. Eu vou colocar aqui uma lista, gente, dos remédios constitucionais que eu vou trabalhar com vocês. Não precisa copiar, não. É só para vocês terem uma ideia do que a gente vai ver nessa unidade, né? Então, os remédios constitucionais, eles são, né, em primeiro lugar, um dos mais conhecidos, o habeas corpus. Nós temos também o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção, que é fácil também, mandado de injunção, a ação popular, a ação civil pública e a ação civil pública. Bom, esses são os 6 primeiros remédios constitucionais. O detalhe é, esses 6 primeiros, eles são remédios que só podem ser exercidos contra o poder judiciário. Então a gente pode dizer que esses 6 primeiros remédios, eles constituem ações constitucionais e fazem parte do que Dirley chama de jurisdição constitucional. Então aquela história, né? Quando vocês virem habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública, obrigatoriamente são ações constitucionais e, portanto, eles são manejados perante o Poder Judiciário. Os outros dois não. Os outros 2 remédios que nós temos seriam o direito de petição, que é um remédio bem antigo, e o direito de certidão. Esses 2 últimos, eles são mais simples e eles podem ser exercidos perante qualquer poder constituído. Então pode ser perante o poder executivo, pode ser perante o poder legislativo, pode ser perante o poder judiciário e pode ser perante o Ministério Público. Então seria a primeira diferença que a gente tem que ressaltar. Nem todo remédio constitucional ele é exclusivo do Poder Judiciário. Nós temos 2 remédios constitucionais, o direito de petição e o direito de certidão, que podem ser exercidos contra qualquer dos 3
e ação civil pública, todos no Poder Judiciário. Direito de petição e direito de certidão, qualquer poder constituído. Certo? Então nós vamos estudar esses que estão aí no quadro. O único que não está no artigo 5º, repito, é a ação civil pública. A ação civil pública ela tem previsão em outra parte da Constituição. É o artigo, se eu não me engano, 129, que trata das atribuições do Ministério Público. Deixa eu ver se eu estou bom de memória, né? Exatamente, artigo 129, inciso 3 da Constituição. O restante é tudo artigo 5º da Constituição. Certo? Então, essa seria a primeira informação que eu teria a dar para vocês, né? Que seria uma classificação breve, né? Depois a gente vai discorrer sobre cada um deles. E onde é que você vai poder exercitar cada um desses remédios que estão aí no quadro. Vai falar sobre cada um desses? Todos. Com fé em Deus. Eu vou falar de todos aqui para vocês. Eu vou falar de todos. Aqui eu só vou ter uma lista dos, o que eu vou falar, né? E aí hoje eu só vou falar basicamente de habeas corpus. Não acho que eu vou conseguir. Bom, outra questão que a gente tem que analisar. Os remédios constitucionais, eles são espécie de um negócio que a gente convencionou chamar de garantias fundamentais. Eu não sei se vocês lembram, em Constitucional 1, que eu já dei Constitucional 1 aqui na FAINOL, eu acho que a terceira unidade, se não me falha a memória, ou é a segunda, agora estou na dúvida, vocês falam de direitos e garantias fundamentais, que é basicamente o estudo do artigo 5º da Constituição, certo? E, dentro desse conceito que vocês já viram, eu estou agregando um outro que vocês estão vendo agora. Dentro daquele conceito de garantias fundamentais, eu estou colocando um outro agora, que são os remédios constitucionais. O que eu quero dizer com isso? Os remédios constitucionais, eles estão dentro do conceito de garantias fundamentais. Eu posso dizer que todo remédio constitucional é uma garantia fundamental, mas nem toda garantia fundamental é um remédio constitucional. Certo? Então, o conceito de garantia fundamental é mais amplo que o conceito de remédios constitucionais. Todo remédio é uma garantia, mas nem toda garantia é um remédio. Dá um exemplo aqui muito simples, né? Muito simplório do que eu estou afirmando. A Constituição tem um artigo lá que diz que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado, em caso de violação desses direitos, indenização por dano material e moral. Essa indenização, que é assegurada pela Constituição, é uma garantia fundamental, mas não é um remédio constitucional. Então, é aquela história, né? Os remédios constitucionais, eles são espécie. Eles são espécie. As garantias fundamentais são gênero. Então, todo remédio constitucional é uma garantia fundamental, verdadeiro. Todo remédio constitucional é uma garantia fundamental, verdadeiro. Toda garantia fundamental é um remédio constitucional, falso. Porque o conceito, a amplitude do remédio constitucional é mais restrita do que a amplitude das garantias fundamentais. Certo? Até aí está claro? Então vamos para o próximo ponto. Vocês viram no artigo 5º que o assunto que vocês estudam lá é direitos e garantias fundamentais. O nome do assunto é direitos e garantias fundamentais. A pergunta que se faz é: direito fundamental é diferente de garantia fundamental? Ou é tudo a mesma coisa? Direito fundamental é diferente de garantia ou é tudo a mesma coisa? É diferente? Por quê? Mais ou menos isso. Ó, sua prova está aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Pode pegar logo aí. Entregue aí agora. Parabéns pelo seu 5,5. 5,5, Tinha nem como tirar 5,5, mas tudo bem. Bom, o que é que se discute?
né? Se discute muito, gente, se esses termos aqui, eles são opostos ou complementares. Hoje, eu digo para vocês que eles são muito mais complementares do que opostos. Então, vejam só, eles são diferentes? São. Os dois termos tratam de realidades diferenciadas, como ele bem falou ali. Mas essa realidade diferenciada não é colocada mais pela doutrina como uma oposição de um para outro. Eles são colocados como termos diferentes, porém complementares, como se um não vivesse sem o outro. E outra coisa que a gente vai ver, ó, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. Eu vou botar um quadro comparativo aqui para vocês, e nós vamos perceber que a diferença do direito para a garantia é só o conteúdo. É a última coisa que é diferente, o resto tudo é igual. Quer ver? Primeira coisa que a gente pode comparar os dois aqui, ó. Tanto os direitos como as garantias fundamentais, eles constituem normas constitucionais. Os dois estão na Constituição. Os dois são normas constitucionais. Segundo ponto que a gente pode analisar aqui, direitos e garantias fundamentais, é uma semelhança também. Ambos são cláusulas pétreas. Essa é a semelhança. Isso é uma comparação, eu vou mostrar que tem muito mais semelhança do que diferença. Eles também, as garantias fundamentais também são cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? Falando nisso. E não pode ser retirado do texto da Constituição. Pode até modificar, né? Desde que seja para ampliar. É imexível. Eu digo que é imexível, mas é intirável, né? Não pode tirar do texto da Constituição. Outra garantia que os dois têm, ó, ambos possuem aplicabilidade imediata. Ambos possuem aplicabilidade imediata. Não precisam, para produzir efeitos, de uma posterior regulamentação. Ambos possuem, portanto, aplicabilidade imediata. É agora. É agora. A diferença é agora. A diferença dos dois está no conteúdo. Enquanto os direitos fundamentais possuem um caráter declaratório, as garantias fundamentais possuem caráter assecuratório. As garantias fundamentais possuem caráter assecuratório. Então veja, né? Vou dar um exemplo para vocês de um direito. A Constituição garante a todo mundo o direito de ir e vir. A liberdade de locomoção está garantida na Constituição. Mas do que adiantaria a Constituição conceder o direito de ir e vir e, ao mesmo tempo, ao conceder, também não garantir que esse direito fosse efetivado? Não teria nenhum tipo de eficácia. Então, ao lado do reconhecimento do direito de ir e vir, a Constituição também criou uma garantia fundamental, que é o habeas corpus. Então, o direito declara, porém, quem vai assegurar o cumprimento desse direito são as garantias fundamentais. Então, se eventualmente eu tiver o meu direito de ir e vir cerceado, se eventualmente eu tiver o meu direito de ir e vir ameaçado, eu não vou ficar calado. Eu posso ir até o Poder Judiciário e lá no Poder Judiciário eu vou ajuizar uma ação constitucional chamada de habeas corpus. Então vejam, ó, os direitos fundamentais sem as garantias fundamentais não têm eficácia. As garantias fundamentais sem direitos fundamentais não têm o objeto. Um não vive sem o outro. Então eles não são opostos, eles são diferentes, porém complementares. São as duas faces da mesma moeda. Enquanto o direito reconhece, a garantia assegura. E uma não vive sem a outra. Essas são as chamadas almas gêmeas. As cara metade, né? São as duas aqui, né, que a gente tem, aquelas que se complementam, sem um, o outro não vive.
Sem a garantia, o direito não tem eficácia. Sem o direito, a garantia não tem objeto. Certo? Até aí, tá tranquilo? Tá beleza? Então posso complicar agora, né? Vamos falar agora de cada um desses individualmente. E o primeiro que eu tirei para falar com vocês foi o habeas corpus. Certo? Assecuratório. É uma diferença. Eles são diferentes, porém eles não são opostos. Eles não se opõem, né? Eles são diferentes, porém complementares. Certo? Eles não são iguais, eles são diferentes. Tem uma diferença básica aqui no último inciso. Porém, efetivamente, essa diferença não faz com que eles fiquem em caráter de oposição. Eles ficam em caráter de complementação. Certo? Então, um não vive sem o outro. Por isso é que esse caráter de oposição a gente não diz mais que ele existe. Foi superado esse caráter de oposição. Entendeu? Posso seguir? Bom, o primeiro remédio que a gente vai ver é exatamente o mais conhecido de todos, que é o tal do habeas corpus. Na prova, o habeas corpus ele pode vir com esse nome aqui também, ó, HC. Já é um nome muito utilizado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na prova, eu posso utilizar HC e, tratando desse assunto, efetivamente, a gente vai estar comentando, falando sobre o habeas corpus. Certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o habeas corpus é onde você encontra esse objeto aqui, né? Seria a base constitucional. Seria a base constitucional. O habeas corpus, ele está previsto no artigo 5º, ele está previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Como eu estava comentando com vocês, gente, todos os remédios constitucionais, eles estão no artigo 5º, menos um, a ação civil pública. Então, até eu chegar na ação civil pública, vocês vão ver que eu só vou botar inciso do artigo 5º da Constituição. Todos eles vão ser incisos do artigo 5º da Constituição. A ação civil pública está no 129, inciso 3. Ela está separada da restante, mas é considerado também como um remédio constitucional. Certo? Eu vou ler aqui para vocês o artigo, para depois a gente poder explicar melhor, né, como é que funciona o habeas corpus. Né? Artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Bom, a primeira curiosidade que a gente traz sobre o habeas corpus é o nome do bicho, né? Você vê que o habeas corpus não está escrito em português. Ele tem uma versão em latim. Habeas corpus significa traga-me o corpo. O corpo aqui não o corpo morto, sem vida, né? O corpo aqui seria um indivíduo que estaria em tese sofrendo alguma lesão, ameaça de lesão, seu direito de vir. E essa frase aqui é dita pelo juiz. Traga-me o corpo para que eu possa averiguar se esse indivíduo está ou não sofrendo lesão, ameaça de lesão no seu direito de vir. Vocês vão ver nos livros, essas duas palavras elas foram retiradas de uma frase enorme. O nome do habeas corpus antigamente era enorme. É traga-me o corpo, não sei o que, tudo em latim. Mas consagrou o nome aqui como habeas corpus. Né? E hoje a gente já está utilizando até HC para diminuir ainda mais o nome do remédio. Certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o habeas corpus é exatamente o direito tutelado pelo habeas corpus. Quando eu falo tutelado, eu estou me referindo a direito protegido. Direito protegido. Então veja, eu disse para vocês que as garantias fundamentais, elas não vivem sem um direito. Então, esse habeas corpus, ele se presta para proteger um direito fundamental. E o direito fundamental protegido pelo habeas corpus é a liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção. Na prova, isso pode vir com outros nomes. Eu posso botar que o direito protegido pelo habeas corpus é a liberdade de ir e vir.
Tá certo. Tá certo. Eu posso botar na prova que o direito protegido pelo habeas corpus é a liberdade ambulatória. Tá certo também. Porque ambulatória significa liberdade de movimento, que tem a ver efetivamente com a liberdade de vir. Por isso que as pessoas que vendem, fazem comércio na rua de maneira informal, são chamados de ambulantes, porque eles não têm um local certo de parada. Eles vivem vendendo, né, cada dia em determinados locais, certo? Aí na prova caiu mesmo assim uma vez. Não foi eu que fiz essa prova, não. Estava vendo uma prova de outra pessoa, né, de uma banca de concurso. E lá dizia que o habeas corpus se presta para proteger qualquer tipo de liberdade. E é falso. É falso. Veja que a única liberdade que o habeas corpus protege é a liberdade de locomoção. Mas se você for ofendido na sua liberdade religiosa, tu vai poder usar de habeas corpus? Não vai. Na liberdade de expressão você vai poder usar de habeas corpus? Não vai. Liberdade de manifestação, né, de fazer uma reunião em local público. Se alguém te impedir de fazer essa reunião, não vai ser um habeas corpus, vai ser um mandado de segurança. Então vejam que o habeas corpus ele é um remédio muito específico, né? Não é para qualquer tipo de liberdade, é para a liberdade de ir e vir. Aí um aluno perguntou um negócio para mim, eu achei interessante, e vou repassar a pergunta para vocês. A Constituição fala liberdade de locomoção, e eu conceituei liberdade de locomoção como liberdade de ir e vir. E ele me perguntou um negócio interessante. Ele falou: professor, e se eu estiver no local em que eu possa permanecer e alguém me impedir de permanecer nesse local, eu posso usar do habeas corpus? Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, né? Vocês estão matriculados aqui no curso de Direito da FAINOL, estão frequentando as aulas. Alguém pode, de maneira injustificada, impedir que vocês permaneçam nessa sala, solicitando a retirada de vocês? Não pode. Essa afronta à liberdade de permanecer num determinado local que vocês podem ficar, pode ser superada pela utilização do habeas corpus? Pode. Porque a liberdade de ir e vir abrange também a liberdade de permanecer. É ir, vir e ficar. O ficar é o permanecer. Então veja que a Constituição em nenhum momento ela limita, ela fala a liberdade de locomoção. Se eu quero permanecer num lugar e estou sendo impedido de permanecer nesse lugar, o que é que me impede de entrar com a ordem de habeas corpus? Nada. Eu posso permanecer naquele local e vou lutar judicialmente para lá permanecer, se eu tiver direito. Se eu tiver direito. Não é o caso de vocês estarem assistindo aula em outra sala, onde vocês não estão matriculados. Nesse caso, vocês podem ser retirados. Mas retirar dessa sala aqui, vocês não podem ser, a não ser que haja uma justificativa. Tem um indivíduo com suspeita de ebola aqui, vai ser retirado, obviamente. É um interesse maior. É um interesse maior. Vigilância sanitária, né? O cara chega da África com febre, certo? Ele pode ser colocado em quarentena sem prévia ordem judicial? Pode. Não. Deve, e aí é uma possibilidade. Caso de guerra, a gente sabe também tem restrição à liberdade de vir. Obviamente você não vai poder utilizar do habeas corpus nesses casos, mas é isso aí. Essas situações que a gente tem que analisar, que são excepcionais, né? O normal é que eu tenho liberdade de vir. Também é aplicado para a liberdade do preso, né? Também, qualquer liberdade de ir e vir que esteja efetivamente ofendido ou em vias de ser ofendido, o cara pode utilizar. Ele está sem liberdade de locomoção. Exato, mas às vezes ele está preso, né? É o que, rapaz? Está na aula aqui. É duro. Entendeu? O preso ele está com a liberdade de locomoção dele ceifada, retirada. E se não houver uma justa causa para essa prisão, ele pode entrar com a ordem de habeas corpus, perfeitamente, por conta desse cerceamento à liberdade de vida desse indivíduo. Qual é a diferença de habeas corpus com relação ao tratamento de prisão? Bom, e que tal? O habeas corpus é uma ação constitucional, tem um rito especial. O relaxamento de prisão, ele também tem base constitucional, mas é um pedido que você faz simples pelo juiz.
Porque a Constituição... Ele não precisa ir para o tribunal. Não. Relaxamento é feito perante o próprio juiz. Na verdade, quando vocês forem fazer o OAB, se você for para a área de penal, você vai aprender que tem várias ações que tem no final mesmo resultado prático, mas que são diferentes. Então eu tenho habeas corpus, relaxamento de prisão, revogação de prisão preventiva e liberdade provisória. Essas 4 aqui é tudo diferente, mas no final das contas, o que é que eu vou obter? A liberdade do cara. O objetivo é o mesmo, mas os procedimentos, os requisitos, eles acabam sendo diferenciados. Mas o relaxamento de prisão também é Hein? o relaxamento da prisão. Sim. Ele não está no meio da legislação porque ele não é ofendido. É uma benesse e a justiça está dando. Não, o relaxamento de prisão é em caso de prisão ilegal. Então caberia habeas corpus. A revogação da preventiva é que não. Na revogação da preventiva, no primeiro momento, demonstrou-se que o cara tinha que ficar preso. Mas esses requisitos que permitiram a decretação da preventiva, no momento posterior podem desaparecer. Aí o advogado do preso leva isso ao conhecimento do juiz. Ó, doutor, realmente o senhor falou que ele tinha que ficar preso porque ele estava ameaçando Mariazinha, que é testemunha-chave do caso. Mas Mariazinha já foi ouvida. Não tem porque ele ficar preso mais. E não houve uma ilegalidade na prisão. Vai haver ilegalidade se o juiz diz, olha, mesmo já tendo ouvido Mariazinha, mesmo já não tendo mais perigo para esse cara ficar solto, eu mantenho a prisão. Aí é ilegal. Aí vai caber o relaxamento e vai caber também a questão do habeas corpus. Aí você vai escolher. Normalmente o advogado entra com tudo. O advogado entra com tudo. Relaxamento, pedido de liberdade provisória e o habeas corpus. O que sair primeiro, a gente desiste do resto, não tem problema. Porque a gente quer a liberdade do indivíduo. O relaxamento ele é analisado pelo juiz. Pelo próprio juiz. Na primeira instância. E o habeas corpus ele é analisado pelo tribunal. Na verdade depende, Por exemplo, nós juizamos um habeas corpus agora, impetramos um habeas corpus contra ato de delegado. Aí não é no tribunal, é no juiz. Mas se for ato do juiz, é só no tribunal. Não. Aí que tá, Quando o juiz, por exemplo, porque hoje é assim, o cara é preso em flagrante, o juiz tem que ser comunicado em até 24 horas. E ele só mantém o flagrante se tiverem presentes os requisitos da preventiva. Então o juiz transforma o flagrante em preventivo. Aí eu mostro para o juiz, doutor, a prisão foi ilegal. Certo? Então aí eu entro com relaxamento de prisão. E o juiz analisa o caso. Mas ao mesmo tempo eu posso também botar o habeas corpus lá em cima. É possível. Certo? Bom, outra coisa que a gente tem que analisar sobre o habeas corpus são as espécies de habeas corpus. E nos livros, normalmente vocês só encontram 2 espécies de habeas corpus. Eu vou botar logo 4 aqui para vocês não terem surpresas desagradáveis no futuro. Mais do que isso aqui, eu creio que não tenha. Vou botar 4 espécies de habeas corpus para vocês observarem aqui. A primeira espécie de habeas corpus é o habeas corpus que a gente chama de habeas corpus preventivo. A primeira espécie de habeas corpus é o chamado habeas corpus preventivo. Por que eles chamam de habeas corpus preventivo? Porque nessa espécie de habeas corpus ainda não houve a lesão efetiva ao direito de ir e vir. O que existe é uma ameaça. É prevenido para o cidadão não ser preso. Prevenido para que ele não seja preso, para que ele não sofra uma restrição na sua liberdade de vir. Então, o habeas corpus preventivo ele se caracteriza pelo fato de que não há lesão efetiva ao direito de ir e vir. O que existe é uma ameaça. Então, no habeas corpus preventivo, o cara está solto. O cara está solto. Ele pode ser preso. Ele pode ser preso a qualquer momento de forma ilegal. Ele tem que esperar ser preso para entrar com habeas corpus? Não. Ele preventivamente ajuiza a ordem de habeas corpus. E aí ele vai atrás de um remédio, ele vai atrás de um documento que não é o alvará de soltura, porque ele não está preso. Como é que o juiz vai expedir um alvará de soltura para quem está solto já, Ele vai em busca de outro documento. O que ele busca do juiz no habeas corpus preventivo é um negócio chamado de salvo-conduto. Salvo-conduto.
É uma ordem judicial dizendo: fulano de tal, na hipótese tal, não vai poder ser preso. E aqui no Brasil é interessante, porque o salvo-conduto aqui no Brasil é um papel assinado pelo juiz. E o cara que recebe o salvo-conduto, ele anda com o papel no bolso. Quando ele é preso, por aquela razão, ele esfrega na cara do oficial: não me prenda, porque eu tenho um salvo-conduto. E ele não pode ser preso. Por aquele assunto não. Você xingar o oficial, bater no oficial, aí já é outra história. Mas, por exemplo, onde é que a gente vê muito habeas corpus preventivo? Assim, na mídia, né? Em CPI. Em CPI, o cara é convocado na CPI para ser ouvido como testemunha. E vocês sabem que testemunha não pode mentir nem calar a verdade. Então, se você vai ser ouvido como testemunha, você firma um compromisso de falar a verdade e não esconder a verdade, sob pena de ser processado criminalmente pelo crime de falso testemunho. Só que os caras da CPI, eles são espertos. Eles convocam o indivíduo como testemunha, mas na verdade o cara não é testemunha, o cara é investigado. Então você chama o cara: ó, meu amigo, você é testemunha. Mas o cara que está sendo convocado está morrendo de saber que ele não é testemunha porcaria nenhuma. Ele é investigado. Qual a diferença de você ser ouvido como testemunha e ser ouvido como investigado aqui no Brasil? O investigado, ele pode se calar. O investigado, ele pode se calar. O cara pergunta para o investigado: isso. Ao que ele responde: eu me resguardo ao direito de permanecer calado. Contra esse indivíduo que se resguarda ao direito de permanecer calado, qual a reprimenda judicial prevista na Constituição? Nenhum. Porque é um direito constitucional. Eu não posso ser punido porque eu estou exercendo o direito. Então vale um habeas corpus nesse caso, em que eu, convocado como testemunha, na verdade vou ser ouvido como investigado? Cabe. E o habeas corpus é nesse sentido, ó. Se ele se negar a falar na CPI, ele não pode ser preso. É um salvo-conduto. Porque ele não está como testemunha, ele está como investigado. Mas para ele conseguir o habeas corpus preventivo, tem que ter uma fundamentação? Tem. É a convocação da CPI. Ele pega a convocação da CPI e lá consta a qualidade do que ele vai ser ouvido. E lá vai ter testemunha. Aí ele procura o advogado, fala: ó, eles estão me convocando como testemunha, mas eu estou implicado nisso aí. Então eu quero ser ouvido como investigado. O advogado vai tirar cópia do inquérito, que a CPI é um inquérito, né? Tirar cópia do inquérito, mostra realmente que ele está implicado na coisa ali, vai ao Supremo Tribunal Federal e qualquer juiz do Supremo, qualquer ministro, concede a ordem liminar de habeas corpus. Tranquilo. É muito comum acontecer isso. Quando o cidadão comete um crime e ele foge do flagrante, ele vai se apresentar 24 horas depois, ele tem que estar com habeas corpus preventivo? Não, porque esse negócio de 48, 24, 72 não está na lei. Então o cara pode estar sendo perseguido pela polícia 5 dias. A polícia no encalço desse indivíduo. No dia que achou, prendeu. Sim, mas para ele se apresentar para prestar depoimento, ele tem que estar parado? Não tem isso não, porque isso chama comparecimento espontâneo do réu, está previsto no CPP. Mas ele pode ser preso? Pode. Mas ele já está falando do flagrante? Não, mas aí que está, né? O flagrante não é a quantidade de horas que determina. O que determina o flagrante é se a polícia está ou não no encalço do indivíduo. Se a polícia não perdeu esse indivíduo de vista, ele pode aparecer 5 dias depois, ele pode ser preso. Agora, normalmente, o comparecimento espontâneo inibe a prisão em flagrante, porque demonstra claramente que o indivíduo não está se excusando de comparecer, né, aos atos determinados pelo delegado. Muito pelo contrário, ele se apresentou de forma, como o próprio nome diz, né, espontânea. Mas isso não impede que ele fique grampeado lá por algum motivo, algum mandado que já existe anteriormente. Pode acontecer, a gente não sabe o que é que acontece nessas situações. O outro habeas corpus que a gente tem, gente, nos livros, vocês não vão ver muito, mas eu vou botar aqui para vocês não se surpreenderem depois, ó. É o habeas corpus suspensivo. No habeas corpus suspensivo, o cara está solto.
No habeas corpus suspensivo, o cara está solto, porém, contra ele houve a expedição de um mandado de prisão. O cara está solto, mas ele sabe que foi expedido contra ele um mandado de prisão. E essa prisão é ilegal. Ele precisa esperar ser preso para entrar com habeas corpus? Não. E veja que negócio interessante, ó. O cara, nesse caso, ele está foragido. Ele tem um mandado de prisão contra ele. Ele sabe que existe esse mandado de prisão e, portanto, ó, caiu no mundo. Para a justiça, esse cara é um foragido. Ele tem direito a interpor habeas corpus? Tem. Agora, se vai ser julgado procedente ou não, é outra história. Mas que ele tem direito, tem. Bom, o que o cara vai buscar aqui, né, no habeas corpus suspensivo? Também não é o alvará de soltura, porque ele está solto. Ele vai buscar um documento chamado de contra-mandado de prisão. Contra-mandado de prisão. Não é o salvo-conduto. Por que chama contra-mandado de prisão? Porque é um mandado que tende a suspender a anterior ordem de prisão. Contramandado significa expedir o mandado, suspenda. Contramandado significa suspenda o mandado de prisão tal que foi expedido contra fulano de tal. Então, obviamente que é uma situação diferente do salvo-conduto, porque no salvo-conduto não há um mandado de prisão ainda. No habeas corpus suspensivo já há. Bom, a maioria dos livros coloca o habeas corpus suspensivo dentro do habeas corpus preventivo. Mas eu estou separando aqui porque tem autores que separam. Então, para que vocês não fiquem na dúvida, quando vocês estiverem estudando, tem essas duas diferenças aí do quadro. Mas tem mais. O outro habeas corpus que nós temos é o chamado habeas corpus repressivo. Oi? Sei. É o habeas corpus repressivo, também chamado de liberatório. Bom, nesse caso aqui, meu amigo, o cara já está preso de forma ilegal. O indivíduo já está preso de forma ilegal. Então vejam, não há mais uma ameaça, ó. Já existe uma lesão efetiva ao direito de ir e vir. Nesse caso, como ele já está preso, ele vai atrás de um negócio chamado de alvará de soltura. Só que aí vocês têm que tomar muito cuidado, nem tanto com a minha prova, porque obviamente que eu não vou ter esse nível de complexidade, porque a gente está tratando aqui de maneira inicial. Mas na vida profissional, né? O único remédio que me concede alvará de soltura no Brasil é o habeas corpus? Não. Então vários remédios. O habeas corpus é a ação constitucional que lhe garante isso. Mas existem outras formas de obter um alvará de soltura. Quer ver um exemplo? O indivíduo preso cumpriu a pena. Quem é que libera esse indivíduo da cadeia quando ele termina de cumprir a pena? O juiz. O juiz de execuções penais. Qual é o documento que esse juiz utiliza para liberar esse cidadão? Alvará de soltura. E não tem nada a ver com habeas corpus. A prisão foi legal. Hein? Não, um pedidozinho para o juiz, dizendo, ó, fulano já cumpriu a pena, tal. Portanto, requer que o mesmo seja liberado, com base no artigo 109 do Código Penal, tal. É muito simples. Bom, mas aí você vai atrás do negócio que chama de alvará de soltura. Mas vejam que nessa última situação é a única que o cara está preso realmente, né? É a única que houve uma lesão efetiva ao direito de ir e vir. E a última espécie de habeas corpus que eu vejo a doutrina colocando é o habeas corpus de ofício. Porque tem isso, ó. Habeas corpus de ofício é aquele que é concedido pelo juiz sem prévia provocação. É o habeas corpus concedido pelo juiz
sem prévia provocação. Bom, vocês estão já vendo teoria geral do processo, ou talvez até já estão até mais na frente, né? Vocês estão dando o que aqui de processo? Pois é, então você viu o TGP lá atrás. Vocês viram que um dos princípios da jurisdição, não do processo, né? Um dos princípios da jurisdição no Brasil é que normalmente o juiz ele tem que ser provocado para poder prestar o provimento jurisdicional, né? É o princípio da inércia, certo? Mas nós sabemos que esse princípio da inércia ele encontra exceções. Há possibilidade eventual de o juiz agir sem ser provocado. Olha um exemplo aqui, ó, no habeas corpus de ofício. No habeas corpus de ofício, quem foi que pediu antes? Ninguém. Foi o juiz tomando conhecimento de uma situação em que cabia habeas corpus, ele foi lá e concedeu a multa. Oi? Pode ser o alvará de soltura, pode ser o contramandado de prisão, pode ser o salvo-conduto, pode ser qualquer espécie. Então, o habeas corpus de ofício avala todos. Exato, mas assim, deixando bem claro, né? Normalmente não é o juiz que concede o habeas corpus de ofício, você tem que provocar, certo? Mas o juiz ele tem esse poder. Você, juiz, sabe que um cara está preso de maneira ilegal, você concede o habeas corpus de ofício. É possível, não é normal. Eu nunca vi na delegacia. 200 presos que onde só cabia 2. Um 5. Libera os vezinhos lá. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo uma reportagem naquele repórter. Tem um Globo Repórter da Record, não tem? Globo Repórter da Record, é um programa que parece com Globo Repórter, só que é na Record, né? Câmara Record, não sei como é o nome, Repórter Record, né? Não sei. E aí, a apresentação inclusive de um cara que era até da Globo, e aí eles estavam mostrando, esse programa foi interessante, eles estavam mostrando a superlotação carcerária no Espírito Santo. Espírito Santo, para quem não sabe, é o estado que fica aqui perto do extremo sul da Bahia, que é uma tripinha, né? Perto de Porto Seguro, né? É uma tripinha que tem perto aqui do final da Bahia. E, não sei se vocês sabem, mas o Espírito Santo era, não sei se hoje é ainda, mas era um dos estados mais violentos da Federação Brasileira, né? Porque a galera do crime organizado do Rio, quando a polícia começou a apertar, eles começaram a fugir para outros estados. Alguns vieram para a Bahia, mas a Polícia Militar da Bahia não deixou o povo se criar aqui, matou todo mundo, e muita gente foi para o Espírito Santo. E lá eles criaram uma organização criminosa muito importante que chama Lecoq Sportif, que é até uma marca de tênis, né? Mas eles utilizaram para... E o líder dessa quadrilha era ninguém menos do que o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas é José Carlos alguma coisa. Ele é meu xará, mas não era ele. Estou fora. Mas esse cara era muito forte, ele se elegeu deputado federal depois. Entretanto, esse cara começou a barbarizar muito no Espírito Santo, né? Ele começou a matar promotor, matar juiz, e aí ele mexeu com quem não devia e deram um jeitinho nele, né? Hoje eu não sei onde é que ele está. Mas o problema é que no Espírito Santo tem uma população carcerária muito grande por conta desse superpovoamento de bandido que foi para lá. Resultado, né? Não tem onde prender mais gente no Espírito Santo. Aí, nessa reportagem mostrava, os caras presos em carceragens que eram feitas de alumínio. Como é que chama aquele negócio? Um container. Os caras presos em container. E aí a repórter entra no container a meio-dia. Ela falou: olha, eu vou sair daqui, que primeiro está cheio de rato e barata, segundo, o cheiro é insuportável, e terceiro, eu estou morrendo aqui porque é muito quente. Muito quente, chegava a 60 graus, 70 graus, o cara tinha que ficar lá dentro. E a outra reportagem que ela fez foi: vamos botar aqui uma sala desse tamanho, sem janelas, só com uma portinha. E aí tinha uma grade aqui no meio, e era engraçado para não dizer que é trágico, não é trágico na verdade. Eles botaram tanta gente nesse local que eles não estavam apinhados, mas assim, entendeu? Eles não estavam um mais ao lado do outro. Era tanta gente que tinha andares.
Então você via claramente um andar de pessoas aqui, outro andar de pessoas aqui, e um em cima do outro. E como é que alimenta esse povo? Porque o povo da frente não deixa chegar comida para os de trás. Não chega. Porque eles jogam, sabe, dando comida a porco? É a mesma coisa, eles jogam assim. E vão jogando e os caras vão comendo ali o que vai. E aí, não sei se era verdade, né? Mas o cara falou, ó, tem um aqui que morreu tem 1 mês. E não tem como tirar, porque ele está lá no fundo. Para tirar tinha que botar todo mundo para fora. E a repórter, ela falou, olha gente, é muito difícil. Eu que estou aqui fora, eu não estou aguentando cheiro. Aquela cara de vômito, né, cara? Aquela coisa de vômito. E a única coisa que tinha era um ventiladorzinho desse. Vocês podem procurar no YouTube, tem. Repórter Record, Câmara Record, pode procurar lá. É um negócio aterrorizante, né? Aterrorizante. Bom, o juiz chega num lugar desse, ele não vai dar habeas corpus de ofício? Claro que dá, foi o que o Roberval falou. Dá mesmo. Só solta 5 ali, né? E o engraçado é que na hora que a repórter estava filmando, chegou uma alvará de soltura. E os presos, né? Ó, a gente libera fulano aqui, agora amanhã é carne. Aí os caras, tá bom então, libera fulano que amanhã é carne. Porque sem a concordância dos outros, o cara não chega, cara. É um negócio de assustar, assim. E aqui próximo da gente, né? Aqui na Bahia, não sei se tem, né? Mas é uma situação complexa. Numa situação dessa, né? O juiz fazendo uma inspeção poderia conceder habeas corpus de ofício? Pode. E promotor de justiça pode ingressar com ordem de habeas corpus para liberar bandido? Pode. Promotor pode? Ou só advogado? Promotor deve. É a obrigação do Ministério Público. Ele é custo dos leges, ele é fiscal da lei, né? Então ele tem a obrigação de, em casos como esse, a ajuização de habeas corpus. Eu já vi várias de Ministério Público. Hein? Advogado depende. Certo? Defensor público também. Também. Se o cara for pobre, né? Ainda tem isso, defensor público é se o cara for pobre. Certo? Bom, 4º ponto do habeas corpus, ó. Possibilidade de provimento liminar. Possibilidade de provimento liminar. É que é engraçado, a gente pensa que só tem liminar em processo civil, né? O que é liminar? É uma decisão do juiz antes do final do processo. Liminar é isso, decisão do juiz antes do final do processo. Em habeas corpus cabe. Se você conseguir demonstrar que seu cliente está sofrendo lesão ou ameaça de lesão, direito de ir e vir, você não precisa esperar até o final do processo para obter o habeas corpus, né? Você pode obter de forma liminar. Claro que isso pode ser cassado no futuro, mas liminarmente, pelo menos, você já sofre o cidadão. Aquele cara que está preso e o Ministério Público não ofereceu a denúncia. O cara está onde? O cara está preso. Está preso. E o Ministério Público está passado 5 dias para não oferecer. Cabe. Então Cabe. A não ser que eu acho engraçado, né? O judiciário reconhece a falência do sistema, né? O judiciário tem uma decisão do STJ que os promotores utilizam muito. Qual é a decisão? Né? Dizendo que se o atraso for justificado, não existe a ilegalidade na prisão. Então, se o promotor fizer uma cota dizendo, ó, estou assoberbado, vou denunciar daqui a 2 dias, você não pode entrar com habeas corpus. Você até pode, né? Mas o juiz pode negar, sob a alegação de que justifica. Mas isso antes de terminar o prazo ou depois que termina? Não, ele tem que justificar até o prazo, até os 5 dias. Agora, se ele não faz nada e não justifica, aí, meu amigo, aí é complicado. Mas geralmente o promotor já deixa tudo prontinho, já. Ó, não vai dar tempo não, ele assina lá uma cota lá e pede explica para o juiz que ele está assoberbado, que tem muito trabalho, ele sozinho, não sei o quê. Tá ligado? Mas tem isso, né? Bom, outra coisa, eu posso pagar aqui a primeira parte? Só para ficar com mais espaço aqui. Outra coisa que a gente tem que estudar no habeas corpus são sujeitos processuais. O que é um sujeito processual? E aí? Vocês que acabaram de ver teoria geral do processo, o que é um sujeito processual? São as partes processuais. Ativo e passivo. Só que aqui no habeas corpus é mais interessante, que você tem 3 sujeitos. Você não tem só sujeito ativo e sujeito passivo do ponto de vista processual. Você tem 3 caras diferentes que você pode identificar. O primeiro cidadão que você pode identificar numa ação de habeas corpus é o impetrante.
É o impetrante. O que é o impetrante, gente? O impetrante é quem leva o habeas corpus ao Poder Judiciário. Assim, levando em consideração que não foi um habeas corpus concedido de ofício. Então, imagine a situação de alguém que leva o habeas corpus para o Poder Judiciário. Esse cara é considerado impetrante. Bom, esse impetrante, ele pode ser uma pessoa natural. Pessoa natural é que a gente costuma chamar de pessoa física. Só que pessoa física não existe, né? Pessoa física é negócio de Receita Federal. Nós somos, não é não, contador? Nós somos pessoas naturais. Pessoas naturais, esse é o nome correto da gente. A pergunta que eu faço é: estrangeiro pode fazer uso de habeas corpus no Brasil? Estrangeiro pode? É o quê? Não, estrangeiro aqui no Brasil, esteve aqui no Brasil, pode fazer uso de habeas corpus? Pode. Então pode ser pessoa natural, tanto brasileiro, como também estrangeiro. Tanto brasileiro, como também estrangeiro. Certo? Só que tem um detalhe interessante, né? Quando a gente fala de habeas corpus proposto por pessoa natural. O cara pode ser brasileiro ou estrangeiro, não tem problema. E além disso, esse habeas corpus ele pode ser impetrado tanto em proveito próprio, como também em proveito de terceiros. O habeas corpus tem essa característica. Então veja, eu posso impetrar um habeas corpus em benefício de um cara que eu sei que está sendo preso de maneira ilegal, sem que ao menos esse indivíduo tenha me autorizado a pleitear esse benefício em nome dele, para ele. Entendeu? Eu nem conheço o cara, mas soube que o cara está sendo preso de maneira ilegal. Eu posso impetrar um habeas corpus sem ao menos conhecer esse cidadão para tirar esse cara da cadeia? Posso. Porque o habeas corpus é tanto para mim, como também para terceiros. Hein? Então, é muito normal, inclusive, quem advoga na área crime, eu não advogo muito, a maioria dos habeas corpus impetrados em benefício dos clientes são impetrados pelos próprios advogados. E tem uma justificativa para isso, viu, gente? Às vezes, é difícil você ter acesso ao seu cliente para pegar a procuração. Então, para evitar esse tipo de empecilho, né? A lei diz, tu pode ajuizar tanto em nome próprio, como também em nome de terceiro. Então, eu boto a José Carlos Melo Mineiro de Oliveira, tal, vem a Vossa Excelência depor ordem de habeas corpus por ato ilegal da autoridade tal, em benefício de João, que eu nunca vi na vida, mas eu sei que está sofrendo. Mas eu sei que está sofrendo indevidamente com a ordem de prisão. É possível. Hein? Foi deferida. Certo? Mas é isso. Bom, pessoa natural, beleza, né? Pode impetrar. E pessoa jurídica? Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Qual é o direito protegido pelo habeas corpus? Direito de ir e vir. Pessoa jurídica tem direito de ir e vir? Pessoa jurídica. Você já viu a Fainó andando por aí? O Banco Bradesco? A Petrobras? Não anda. Pessoa jurídica não tem direito de ir e vir. Não tem direito de ir e vir. Aí eu pergunto, não tendo a pessoa jurídica direito de ir e vir, ela pode interpor habeas corpus? Sabe qual é a resposta? Pode. Pode. Mas, quando a pessoa jurídica interpõe habeas corpus, é sempre em benefício de pessoa natural. Sempre em benefício de terceiro. É sempre em benefício de pessoa natural. O Banco Bradesco, que teve um gerente seu preso de maneira ilegal, pode interpor um habeas corpus para liberar o gerente? Pode. Pode. E
Quem diz isso não sou eu, é o STF. O STF já pacificou o entendimento nesse sentido. Não, isso não é. Ele não teria que identificar a pessoa que é responsável por ele, por exemplo, nós vamos para a pessoa que fulano. Não. Porque no habeas corpus eu ajuizo em meu nome, mas na defesa de um indivíduo que esteja eventualmente sofrendo uma coação. O autor sou eu, só que a ordem não é para mim, a ordem é para a terceira pessoa. Não, tem que ter uma pessoa física assinando, né? Mas é o banco. É o banco. Claro que é para assinar uma procuração. O Banco Bradesco não assina a procuração, mas o presidente assina em nome do banco. Então quem está ali não é o presidente do banco, é o Banco Bradesco. É o Banco Bradesco. Obviamente que os atos não são realizados diretamente pelo banco, porque o banco, muito embora exista, ele não tem órgãos sensitivos, nem motores, né? Ele precisa de pessoas para externar sua vontade. Mas quando é o presidente que assina a procuração representando o banco, ali não é o presidente, é o banco. Sim. Não. Porque o direito de ir e vir, ele é entendido como aquele direito que eu posso realizar com minhas próprias forças orgânicas. Então o direito de ir e vir é eu me levantar, ir até aqui e voltar. O banco não faz isso. Exatamente. Isso é uma característica indelével da pessoa natural. A pessoa jurídica não tem. É como liberdade de crença. Banco Bradesco tem liberdade de crença? Não tem, porque ele não tem consciência. Não tem consciência. Muito embora tenha vontade, né? Interessante, tem vontade, mas não tem consciência. Mas é isso mesmo. Certo? Então a pessoa jurídica pode interpor, mas sempre em benefício de uma pessoa natural. Outro sujeito muito importante no habeas corpus, gente, é o paciente. Paciente. Seria número 6. Paciente. O paciente, esse sim, é sempre uma pessoa natural. Sempre. O paciente é sempre uma pessoa natural que esteja sofrendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir. Lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir. Aí caiu na prova mesmo assim, É possível que uma mesma pessoa ocupe as posições de impetrante e de paciente dentro de um habeas corpus. Verdadeiro ou falso? É possível que uma mesma pessoa ocupe as posições de impetrante e de paciente numa ação de habeas corpus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque o habeas corpus pode ser proposto por pessoa natural em proveito próprio. Quando a pessoa natural interpõe o habeas corpus em proveito próprio, quem é o paciente? O próprio impetrante. Mas isso não é uma regra. Pode ser que o impetrante seja um, eu, e o paciente seja outro. Pode acontecer. Mas nada impede, que o paciente seja também ele impetrante. Quando a ordem é em benefício próprio e estejamos diante de uma pessoa natural. E aí, cuidado na hora da prova. Pessoa jurídica pode ser paciente? Não pode. Pessoa jurídica pode ser impetrante? Pode. Perceberam? Outra situação que a gente tem que analisar dentro do habeas corpus é o impetrado. O impetrado, em primeiro lugar, é uma autoridade pública. O impetrado seria uma autoridade pública que tenha cometido ilegalidade ou abuso de poder. Um delegado de polícia. O delegado prendeu o cidadão fora das hipóteses legais.
Prendeu. Aí seria mandado de segurança? Não. A prisão, habeas corpus. Mandado de segurança é quando não envolve liberdade de vir, nem habeas data, né? Aí sobra para o mandado de segurança. Então, se uma autoridade pública comete ilegalidade ou abuso de poder que lesione ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir, como é que eu supero essa ilegalidade ou abuso de poder, né? Habeas corpus. Aí vem a dúvida, né? E um indivíduo que pertence à iniciativa privada pode sofrer ordem de habeas corpus? Entendeu? Por exemplo, imagine que você se internou num hospital particular e o Deus o livre e guarde, você não tem plano de saúde. Qual é a primeira coisa que o hospital particular exige do cidadão, mesmo sendo ilegal? Cheque e calção. Cheque e calção. Né? Para custear, eventualmente, aquele tratamento que você vai fazer perante aquele nosocômio, né? Como falava antigamente, perante o hospital. Aí beleza, né? Você fica de alta. E o médico chega para você e fala: ó, tu tá de alta, mas tu só vai sair daqui depois que pagar a conta, que tá no valor, tá pequeno, 120 mil reais. E você não tem onde cair morto. Esse débito é legal? Os 120 mil reais? É. A dívida é legal. Eu utilizei, tenho que pagar. Mas o indivíduo pode me corromper fisicamente, constranger fisicamente a pagar esse débito? Pode. Vocês concordam que essa atitude desse médico é uma atitude legal, que está contrariando o direito de ir e vir do cidadão? Sim. Um parente meu, sabendo dessa situação, pode interpor habeas corpus contra o médico do hospital particular? Pode. É possível. Então, indivíduo que pertence à iniciativa privada e cometa algum ato ilegal que lesione ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir, esse indivíduo pode sofrer uma ordem de habeas corpus. Isso acontece muito, gente, em asilos. Muito comum. Muito comum. O cara chega lá naquele asilo, daqueles vezinhos tudo maltratado, não sei o que, o Ministério Público, tendo conhecimento dessa situação, pode interpor ordem de habeas corpus em benefício de todo mundo ali. É um cárcere privado. É um cárcere privado. Que pode ser libertado o indivíduo pela ordem de habeas corpus. É um crime, é um crime. É um crime. Pode prender flagrante. Pode. Identifica ali, ó, todo mundo que está aqui está em mau estado. Libera todo mundo. Mesmo sendo um asilo privado, eventualmente. E habeas corpus para macaco, pode? Para macaco. Se o macaco tiver colocado em local insalubre, o indivíduo pode interpor habeas corpus no benefício do macaco? Salvador teve, né? Foi julgado improcedente. Mas o entendimento hoje é que quando a Constituição fala em pessoa, está falando tanto de pessoa humana como de pessoa animal. Então, eventualmente, pessoa animal. Eu acho que existe. Porque o animal hoje, ele é concebido numa corrente mais tradicional como objeto de direito, né? Objeto de direito. Mas não, porque hoje o entendimento é que o animal também é sujeito de direitos. E como sujeito de direitos, ele é pessoa. Ele é uma pessoa. Hoje, para uma doutrina mais tradicional, animal é objeto. Mas se você fizer uma análise pós-positivista, retirando essa ideologia antropocêntrica que nós temos atualmente, a gente observa que todos os seres vivos que estão na Terra possuem direitos. Porque, por exemplo, né, por que você não pode matar uma ararinha azul? Porque ela está ameaçada de extinção. Essa regra que impede a ararinha azul de ser morta, concede a essa ararinha direitos, ou ela é apenas objeto de um direito que é titularizado por todos nós? Antigamente se dizia, né, ela é objeto de direito. Hoje o pessoal diz que ela é sujeito de direito. Certo?
Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Está faltando só uma coisa, ó. Última coisa. Não vou nem escrever no quadro, ó. Pode botar aí, ó. O habeas corpus é sempre gratuito. Mesmo que o cara seja rico, o habeas corpus é um remédio sempre gratuito. Se vocês quiserem ver na Constituição, é artigo 5º, inciso 77. Artigo 5º, inciso 77. O habeas corpus é um remédio sempre gratuito. Hein? Não precisa, era processo. Aí outra coisa, precisa de advogado em habeas corpus? Não precisa. Então botem também, ó. No habeas corpus, o advogado é dispensável. No habeas corpus, o advogado é dispensável. Certo? Esses dias chegou um habeas corpus no TJ da Bahia, escrito em papel higiênico. Outro dia chegou no Tribunal de Goiás, escrito num lençol, com habeas corpus. O preso que escreveu. Adeus.